O que a Bíblia diz sobre a masturbação? Isso vai chocar você. A masturbação é frequentemente tratada como um tabu, algo que muitos evitam discutir por vergonha ou medo de julgamento. No entanto, esse ato, muitas vezes praticado em segredo, pode ter consequências muito mais sérias do que se imagina. Não é apenas um hábito solitário, pode ser um pecado oculto que corrói a alma, distanciando-nos de Deus e, em última análise, colocando nossa salvação em risco. Hoje exploraremos como a masturbação pode ser o pecado secreto, que pode condenar você para sempre à luz das Escrituras. Vamos aprofundar o impacto espiritual, emocional e psicológico desse ato, ao mesmo tempo em que descobrimos os caminhos para a liberdade que Jesus nos oferece. A masturbação, por sua própria natureza, é um pecado que se esconde nas sombras. É frequentemente praticada em solidão, com a falsa sensação de que, por ser privada, tem pouca importância. No entanto, a realidade espiritual é bem diferente. Em Mateus 5:28, Jesus nos ensina que o pecado começa no coração e na mente. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher com desejo sexual já cometeu adultério com ela no seu coração. Esse versículo enfatiza que o pecado não é apenas sobre o ato físico, mas também sobre os pensamentos e intenções que o alimentam. Quando uma pessoa se entrega à masturbação, isso geralmente é acompanhado por pensamentos luxuriosos ou até mesmo o consumo de pornografia. Esses atos não são isolados, alimentam um ciclo de impureza que pode afastar uma pessoa da presença de Deus. Nossos corpos, como ensinado em 1 Coríntios 6, 19, 20, são templos do Espírito Santo. Ao profanar esse templo com masturbação e pensamentos impuros, permitimos que o pecado penetre em nossas vidas e nos distancie da santidade que Deus deseja para nós. O perigo da masturbação é que, com o tempo, endurece o coração em relação a Deus. Cada vez que cedemos a esse pecado, uma barreira espiritual é erguida entre nós e nosso Criador. Essa barreira não apenas nos distancia de Deus, mas também nos torna menos sensíveis à sua voz, menos dispostos a buscar arrependimento e mais suscetíveis a cair em um estado de apatia espiritual. A apatia espiritual é uma condição alarmante. Sem o desejo de buscar a Deus, de se arrepender e de viver em santidade, a alma corre o risco de se perder. Em Hebreus 3:13, somos advertidos a nos encorajarmos mutuamente todos os dias, enquanto se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Esse versículo enfatiza como o pecado pode enganar e endurecer nossos corações, nos afastando da verdade e da luz de Deus. As consequências do pecado da masturbação vão muito além do prazer momentâneo. Em Romanos 6:23, Paulo nos lembra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa morte não é apenas física, mas espiritual, uma separação permanente de Deus. O inferno, descrito como um lugar de tormento eterno, é reservado para aqueles que vivem em desobediência a Deus. Jesus falou do inferno como um lugar onde o fogo nunca se apaga e onde haverá choro e ranger de dentes. Marcos 9:43, Mateus 13:42. Essas descrições devem nos levar a considerar seriamente a gravidade de qualquer pecado, incluindo a masturbação. A masturbação, embora frequentemente subestimada, pode levar a um distanciamento gradual de Deus, resultando em uma apatia espiritual que é extremamente difícil de reverter. Quando cedemos a esse pecado sem buscar arrependimento, estamos nos colocando em um caminho perigoso onde a separação de Deus pode se tornar permanente. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre os perigos de viver no pecado, e a masturbação é uma dessas armadilhas que podem prender a alma em um ciclo de culpa, vergonha e eventual condenação. Para ilustrar as consequências de se afastar de Deus por causa do pecado, podemos olhar para a história de Sansão, um homem escolhido por Deus desde o nascimento para ser um líder poderoso em Israel.
No entanto, Sansão tinha uma fraqueza: seu desejo por mulheres estrangeiras, o que o levou a desobedecer a Deus. Em Juízes 16, vemos como essa fraqueza o levou a ser seduzido por Dálila, que o traiu, resultando na perda de sua força, cegueira e, finalmente, sua morte. A história de Sansão é um lembrete poderoso de como o pecado, quando não enfrentado, pode levar à destruição. Sansão foi escolhido para grandes coisas, mas seu pecado o afastou do plano de Deus para a sua vida. Da mesma forma, a masturbação pode parecer um pecado menor, mas pode nos distanciar dos planos que Deus tem para nós, levando a uma vida de derrota espiritual e, potencialmente, à condenação eterna. A pornografia é uma das maiores armadilhas que alimenta o pecado da masturbação. É amplamente acessível, muitas vezes apenas a um clique de distância, e tem o poder de capturar a mente e o coração de uma pessoa de maneiras devastadoras. A pornografia não apenas distorce a visão de Deus sobre a sexualidade, mas também cria dependências profundas que são difíceis de quebrar. Ela reprograma o cérebro, alterando a maneira como vemos os outros, reduzindo-os a meros objetos de prazer e corrompendo nossa compreensão da intimidade. Paulo nos adverte em 1 Coríntios 6,18: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete são fora do corpo, mas aquele que peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Quando consumimos pornografia, nos envolvemos em um ato que corrompe nossa alma, nos separa de Deus e alimenta o ciclo de pecado que inclui a masturbação. A pornografia não é apenas um problema individual, é uma epidemia espiritual que afeta milhões de pessoas. Cria um ciclo de vício que destrói relacionamentos, danifica a autoestima e, o mais importante, distancia as pessoas de Deus. É um veneno para a alma que, se não tratado, pode levar à separação eterna de Deus. Diante de um pecado tão poderoso e destrutivo como a masturbação, o que podemos fazer? A resposta está no arrependimento genuíno. O arrependimento é mais do que apenas sentir culpa ou vergonha. É uma decisão consciente de mudar de direção, de se afastar do pecado e buscar a santidade. Em Atos 3,19, somos instruídos: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados e venham tempos de refrigério da presença do Senhor. O arrependimento genuíno envolve uma transformação de vida. Não é apenas sobre dizer "sinto muito" a Deus, mas sobre tomar medidas ativas para se afastar do pecado e se aproximar dele. Isso pode incluir confessar nosso pecado a um amigo de confiança, buscar ajuda de um líder espiritual e implementar barreiras práticas para evitar cair na tentação novamente. O arrependimento é um convite para experimentar a graça e a misericórdia de Deus de uma maneira profunda e pessoal. Deus promete que quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Isso é um convite para a renovação espiritual, uma chance de começar de novo, livre das correntes do pecado. A confissão é uma etapa essencial no processo de cura e libertação do pecado da masturbação. Em Tiago 5,16, somos instruídos: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A confissão traz à luz o que foi feito nas sombras e quebra o poder do pecado sobre nossas vidas. Quando confessamos nossos pecados, estamos reconhecendo nossa necessidade de Deus e abrindo a porta para que sua graça e poder transformem nossas vidas. Confessar o pecado da masturbação pode ser difícil, pois envolve enfrentar a vergonha e o medo de julgamento. No entanto, é um passo crucial para a cura. Ao confessar, estamos removendo o véu de isolamento que o pecado cria e nos conectando com a comunidade cristã, onde podemos encontrar apoio, oração e encorajamento. A comunidade de fé é um dom de Deus destinado a nos ajudar a carregar nossos fardos e nos manter firmes em nossa caminhada com Cristo.
No entanto, a confissão não deve ser feita de maneira superficial ou automática. Deve ser acompanhada por um coração quebrantado e contrito que realmente deseja mudança. A confissão deve levar ao arrependimento genuíno e ao compromisso de viver de acordo com os princípios de Deus. Quando confessamos nossos pecados a Deus e aos outros, permitimos que a luz de Cristo brilhe em nossa escuridão, trazendo cura e restauração. Uma das chaves para superar a luta contra a masturbação é a renovação da mente. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa que precisamos alinhar nossos pensamentos com os de Deus e rejeitar as mentiras e distorções que o mundo nos apresenta. A renovação da mente envolve encher nossos pensamentos com a palavra de Deus e permitir que sua verdade transforme nossos desejos. Quando renovamos nossas mentes, começamos a ver o pecado pelo que ele realmente é: uma ofensa contra Deus e uma ameaça à nossa salvação eterna. Isso nos empodera para desenvolver autocontrole, um dos frutos do Espírito, que nos ajuda a resistir às tentações e viver de acordo com a vontade de Deus. Para manter uma mente renovada, é essencial praticar disciplinas espirituais que nos aproximam de Deus. A leitura regular da Bíblia, a meditação nas Escrituras, a oração constante, o jejum e a adoração são ferramentas que nos ajudam a fortalecer nossa fé e manter nossos pensamentos alinhados com Cristo. A luta contra a masturbação é, em última análise, uma batalha espiritual. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para vencer essa batalha, precisamos estar equipados com a armadura de Deus. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6:13-17, consiste em 6 peças essenciais: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, os sapatos do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada uma dessas peças tem um propósito específico na proteção e defesa do crente contra os esquemas do inimigo. O capacete da salvação protege nossa mente, onde muitas batalhas espirituais são travadas. A couraça da justiça guarda nosso coração, o centro de nossas emoções e desejos. O cinto da verdade ajuda a manter tudo em seu devido lugar, enquanto o escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo. Os sapatos do evangelho da paz nos permitem caminhar firmemente no evangelho, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa arma ofensiva contra as mentiras e tentações do inimigo. Além de nos equiparmos com a armadura de Deus, precisamos estar em oração constante. A oração nos conecta com Deus e nos dá a força para resistir às tentações. Jesus nos ensinou a orar: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mateus 6:13. Essa oração deve ser uma parte integral de nossa vida diária, especialmente quando enfrentamos tentações como a masturbação. Através da oração, podemos buscar a orientação e o poder de Deus para superar qualquer obstáculo espiritual. Deus nos chama a ser santos, como Ele é santo. 1 Pedro 1,16. A santidade não é apenas a ausência de pecado, mas a presença de pureza, justiça e devoção a Deus. Quando buscamos a santidade, estamos nos esforçando para nos tornar mais semelhantes a Cristo, vivendo de uma maneira que o glorifica em todas as áreas de nossas vidas. Buscar a santidade requer esforço e dedicação. Exige que estejamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa que nos distancie de Deus e nos comprometamos a viver de acordo com seus mandamentos. Isso pode envolver fazer sacrifícios, como abandonar certos hábitos ou relacionamentos, mas o resultado final vale a pena: uma vida de íntima comunhão com Deus e a certeza de sua aprovação. Quando vivemos de acordo com os padrões de Deus, experimentamos a liberdade que vem de estar em comunhão com Ele.
Essa liberdade não é apenas a ausência de culpa ou vergonha, mas a presença de paz, alegria e propósito. A santidade nos liberta das correntes do pecado e nos empodera para viver de acordo com o plano de Deus para nossas vidas. Um dos maiores perigos na luta contra a masturbação é subestimar o pecado. O inimigo muitas vezes nos engana, fazendo-nos acreditar que a masturbação é um pecado menor, algo sem consequências eternas. No entanto, a Bíblia nos ensina que todos os pecados têm consequências e até mesmo pecados secretos podem nos distanciar de Deus e colocar nossa alma em risco. Em Gálatas 6:7, Paulo nos adverte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso significa que as ações que tomamos, mesmo aquelas que parecem pequenas ou insignificantes, têm consequências. Quando semeamos pecado, colhemos destruição. Quando semeamos santidade, colhemos vida eterna. É por isso que é essencial levar o pecado da masturbação a sério. Não podemos permitir que o inimigo nos engane, fazendo-nos acreditar que esse pecado é insignificante ou que não terá consequências. Precisamos tratar a masturbação com a mesma seriedade que trataríamos qualquer outro pecado, buscando arrependimento e transformação. A graça de Deus é o poder que nos transforma e nos capacita a viver de acordo com sua vontade. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Romanos 5:20. Isso significa que não importa quão profundo nosso pecado possa ser, a graça de Deus é mais do que suficiente para nos perdoar, purificar e restaurar. A graça de Deus não é apenas um conceito teológico, é uma realidade viva que nos empodera para superar o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. A graça de Deus nos dá a força para resistir às tentações e a sabedoria para tomar decisões que o glorifiquem. Quando nos apoiamos na graça de Deus, somos empoderados para viver em liberdade. A graça de Deus nos liberta do poder do pecado e nos dá a força para viver de acordo com sua vontade. A luta contra a masturbação faz parte de uma jornada espiritual mais ampla. Deus nos chama a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. Isso significa que, em nossa caminhada cristã, devemos constantemente buscar nos aproximar de Deus, aprender mais sobre Ele e permitir que sua verdade molde nossas vidas. O crescimento espiritual não é um processo instantâneo, é uma jornada ao longo da vida. Requer paciência, perseverança e disposição para aprender e mudar. Também requer humildade, reconhecendo que não somos perfeitos e que precisamos da ajuda de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Na luta contra a masturbação, o crescimento espiritual envolve desenvolver uma maior sensibilidade ao pecado e um desejo mais profundo de viver de acordo com os padrões de Deus. À medida que crescemos espiritualmente, nos tornamos mais conscientes das áreas em nossas vidas que precisam de transformação e mais dispostos a buscar a santidade. A disciplina espiritual é essencial para o crescimento espiritual e a vitória sobre o pecado. A disciplina envolve práticas como leitura da Bíblia, oração, jejum e meditação. Essas práticas nos ajudam a fortalecer nossa fé, renovar nossas mentes e desenvolver autocontrole. Ler a Bíblia nos permite conhecer a verdade de Deus e nos dá a sabedoria necessária para tomar decisões que o glorifiquem. A oração nos conecta com Deus, nos dá força e nos ajuda a manter nosso foco em Cristo. O jejum nos ensina disciplina e autocontrole, ajudando-nos a dominar nossos desejos e viver de acordo com a vontade de Deus. A disciplina espiritual não é fácil, mas é essencial para a vitória sobre o pecado. Requer compromisso e perseverança, mas o resultado é uma vida de íntima comunhão com Deus e a certeza de sua aprovação. A comunidade cristã é um dom de Deus para nos ajudar em nossa jornada espiritual. Em Hebreus 10, 24, 25, somos instruídos a considerar uns aos outros para estimular o amor e as boas obras.
não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos exortando mutuamente. Isso significa que devemos estar ativamente envolvidos em uma comunidade de fé, onde podemos encontrar apoio, encorajamento e oração. A comunidade cristã nos ajuda a suportar nossos fardos e manter nossa fé forte. Quando estamos cercados por crentes que nos amam e apoiam, temos uma rede de segurança que nos ajuda a perseverar em nossa caminhada com Cristo. Na luta contra a masturbação, a comunidade cristã pode oferecer apoio, oração e encorajamento. Pode nos ajudar a superar a vergonha e o isolamento que o pecado gera e encontrar a cura e a restauração que só podem ser encontradas em Cristo. Ao concluir esta reflexão, é importante lembrar que a masturbação não é um pecado pequeno ou insignificante. É um pecado que pode ter consequências eternas, se não for tratado com a seriedade que merece. A luta contra a masturbação é uma batalha espiritual que requer vigilância, oração, arrependimento e disciplina. No entanto, a boa notícia é que Deus é misericordioso e sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero. Se você está lutando contra a masturbação ou qualquer outro pecado, eu o encorajo a buscar a Deus com todo o seu coração. Traga seus pecados à luz, confesse-os a Deus e busque a ajuda de outros crentes. Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, conforme 1 João 1:9. Ele é poderoso para libertar e restaurar e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Além disso, se você está procurando orientação prática para enfrentar desafios diários e viver uma vida que glorifique a Deus, o Guia Prático para Superar Desafios Diários com os Ensinamentos de Jesus pode ser um recurso valioso. Este guia oferece sabedoria bíblica e conselhos práticos que podem ajudá-lo a superar as dificuldades da vida e viver de acordo com os princípios de Deus. Que Deus o abençoe e continue a guiá-lo em sua jornada de fé. Vamos todos nos esforçar para a santidade e viver de uma maneira que honre o Senhor em tudo o que fazemos. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe abundantemente.